nós vamos estar meditando no livro de Marcos, capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, abra Marcos, capítulo 1. Nós vamos estar aí transcorrendo sobre um pouco a história de Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus estava vindo de Nazaré, da Galileia. Ele teve então um encontro com João Batista, o seu primo. Ali no capítulo 1 você vai encontrar isto. E aos 30 anos, então, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando Jesus, então, ele é batizado, quando ele mergulha ali no Rio Jordão e ele levanta, diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 1 e também nos evangelhos de Mateus e Lucas, que o céu se abre e aparece então uma pomba representando o Espírito Santo e vem até Jesus. E naquele mesmo momento, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado e em ti muito me agrado. Marcos 1 e 11. Coloque para mim, por favor. Marcos 1 e 11. Tu és, vamos pegar aqui. Então veio dos céus uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti muito me agrado. Que lindo, não é? Jesus sendo batizado por João Batista. Jesus recebendo agora, então, o Espírito Santo, representado por uma pomba, confirmando que ele era o Filho de Deus, que os profetas haviam narrado ali no Velho Testamento. E agora ele ouve do Pai que ele era o Filho amado. E neste Filho o Pai se agradava. Logo depois, a palavra de Deus nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo diz, Marcos 1, 12 e 13, 12 diz o seguinte: logo em seguida, o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Que coisa contraditória. Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio e confirmou que ele era o Filho de Deus. O Pai disse que ele era um filho amado, que o Pai se agradava nele. E logo em seguida, aquele mesmo Espírito leva Jesus para o deserto, para que ele ficasse ali em abstinência durante 40 dias. E não apenas isso, para piorar um pouco, ele seria tentado. Quantas vezes nós achamos que porque entregamos a nossa vida a Jesus, porque não faltamos no culto quando esfria, quando lemos a nossa Bíblia, quando temos ali o nosso tempo a sós com Deus, quando frequentamos um pequeno grupo, porque somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós não vamos ser tentados e não vamos fazer um passeio no deserto. O Filho de Deus havia acabado de contemplar a glória do Pai, havia acabado de receber um elogio que nós todos queremos um dia ouvir do Pai: vem, filha amada, porque em ti eu me agrado. Naquele momento, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali ele vai passar por um processo. Repete comigo, processo. E neste processo nós vamos então estar aprendendo que o deserto nem sempre é um lugar ruim. Deserto nem sempre é um lugar onde as pessoas vão para sofrer. Deserto não é o fim de ninguém. Deserto não é um lugar que Deus te permite chegar porque Ele quer o teu fim, ou Ele quer acabar com você, com a sua família, ou com a sua história. Não. Nós vamos aprender através deste relato que no deserto também há promoção. Ninguém fala amém? No deserto também há promoção. Porque antes de você contemplar uma grande vitória, uma mudança na sua vida, provavelmente você vai passar por um deserto, não sei qual seja. Vamos continuar. Jesus podia ter resistido e se negado a ir ao deserto, sim ou não? Jesus podia ter dito: eu não vou para o deserto? Você acha que sim ou não? Se ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, ele poderia ter dito: não vou. Mas o que ele disse? Sim. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o deserto seria uma escola para que ele aprendesse a lutar e vencer seu adversário pela palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Não sei se você já passou por um deserto. Se você está passando por um deserto, ainda vai passar. Mas eu quero te dizer que no deserto é uma escola. Uma escola onde você vai aprender
a resistir, a vencer através da palavra. Muitas pessoas entram em desertos e elas acham que vão sair de lá agindo pela natureza humana. Eu quero te dizer, quanto mais agirmos no deserto, com a nossa natureza humana, mais tempo nós vamos ficar lá. Isso aconteceu quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã. Em poucos dias eles estariam na terra prometida, na terra que havia leite e mel, na terra onde haveria abundância, na terra onde eles não seriam mais escravos, mas seriam homens livres. Mas no processo de chegar até aquele momento da vitória, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a falar aquilo que não devia, eles começaram a sentir falta da escravidão. E por causa disso eles permaneceram por mais tempo, porque só existe uma forma de você sair do deserto, sendo aprovado. Quando Jesus aceitou ir para o deserto, ele foi porque sabia que teria um longo ministério pela frente. Eu quero te dizer uma coisa, você não está passando por um deserto, ou passará por ele, sem que Deus tenha algo a mais para você. Há 2 semanas atrás eu ministrei e eu dizia que Jesus suportou a cruz porque ele sabia que existia uma glória esperando por ele após aquela cruz. Sua situação atual não define quem você é, mas como você enfrentará, definirá o seu destino. Repete comigo, a minha situação atual não define quem eu seja, mas como eu vou enfrentar o deserto, definirá o meu destino. Entenda uma coisa, não é porque você está passando por lutas e adversidades que o Senhor te ame menos. Não é porque você está passando por lutas e adversidades que você pecou. Jó, quando passou por um deserto, os amigos dele diziam: Jó, você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa para estar nessa situação. Eu quero te dizer que não sempre acontece isso. Claro que se fizermos escolhas erradas, nós vamos entrar num processo de deserto, porque vamos colher aquilo que nós plantarmos. Mas eu vejo o deserto como um lugar onde eu me aproximo muito mais de Deus, um lugar onde eu busco muito mais a direção dEle, um lugar onde eu fico muito mais sensível para obter a direção daquilo que eu preciso fazer. Então, dentro disso que eu falei para você, o deserto não diz quem você é, mas como você vai agir enquanto estiver no deserto, enfrentando as adversidades, vai definir o seu destino, se será um destino de vitória ou se será um destino de fracasso. Em 2 Coríntios 4 e 17, 2 Coríntios 4 e 17 diz assim: pois os nossos sofrimentos, vamos ler juntos? Pois os nossos sofrimentos no deserto não é um lugar de passeio. Deserto não é um lugar para você construir uma casa num condomínio fechado. Deserto não é um lugar onde você vai ter conforto. Deserto não é um lugar onde você vai ter lazer. Deserto não é um lugar onde você vai sorrir. Deserto não é um lugar onde você vai fazer grandes festas. Mas está dizendo que apesar disso tudo, este sofrimento ele ainda é leve e ele é momentâneo. E ele não está acontecendo por acaso na sua vida. Mas ele está produzindo para você uma glória eterna que terá muito mais valor do que tudo isso que você está vivendo. Não importa o que você esteja vivendo ou passando. Não importa as abstinências que você esteja vivendo hoje, as dificuldades que você esteja enfrentando hoje, tudo isso em nada se compara à glória que te espera. E eu entendo que esta glória, ela não vai simplesmente acontecer quando estivermos ali com Jesus. Essa glória acontece aqui. Eu não vejo que nós vamos receber a vitória apenas quando estivermos com Jesus na eternidade. A vitória começa aqui. Aprendendo a viver no pouco ou no muito, na saúde ou na doença, como Paulo dizia. Eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Isto é vitória. Deserto é um lugar para quem quer mudar de nível.
Dificilmente uma pessoa que passa por uma situação difícil, ela sai da mesma maneira daquela situação. Ela pode sair melhor, ou ela pode sair pior. Mas nessa noite nós vamos aprender a sair melhor de qualquer situação difícil que esteja acontecendo nas nossas vidas. Porque o Senhor quer elevar a nossa fé. O Senhor quer elevar a nossa comunhão com Ele. O Senhor quer que nós venhamos a ter um relacionamento mais profundo com Ele. Porque deserto é um lugar de ter mais proximidade de Deus. Também é o lugar onde a nossa confiança é colocada em prova, para que nós venhamos a conhecer todo o potencial que existe dentro de nós. Quantos aqui passaram por situações difíceis? E depois que passaram, disseram, não sei como eu consegui passar por isso. Você não sabia que você ia conseguir passar até que você passou. E depois que passou, você saiu mais forte ou mais fraco? Mais forte. Mais grato ou mais ingrato? Mais grato. Eu estava lendo uma história que dizia que uma mãe havia perdido um filho e aquele evangelista perto daquela mãe queria entender por que da reação dela. Ela dizia, agora eu vou amar muito mais os meus outros filhos, agora eu vou cuidar muito melhor dos meus outros filhos. E ele dizia, por que você está agindo desta forma, ao invés de estar se torturando pelo falecimento deste? Ela disse, porque agora não existe mais nada que eu possa fazer por este que partiu, mas eu sei que existem outros filhos e eu vou começar a dar importância àquilo que é importante. Quantas vezes nós precisamos passar por situações difíceis para valorizar aquilo que realmente é importante? Você só dá valor à sua saúde quando você perde. Você só dá valor a alguém depois que essa pessoa parte. Você só dá valor àquilo que você tinha depois que quebra. Até então não valia nada, mas quando quebra você perdeu tudo. Quantas pessoas quando dão entrevistas depois de uma grande enchente dizem, eu perdi tudo. Mas se o repórter um pouco antes da chuva fosse perguntar, ela ia dizer, eu não tenho nada. Será que as enxurradas precisam bater às vezes nas nossas portas? Para a gente poder olhar tudo que nós temos? E este tudo não digo sobre coisas, este tudo eu digo sobre Jesus. Ele é o nosso tudo. Deserto também, irmãos. É um lugar, um espaço de tempo para quem deseja conhecer mais de si. E um lugar para aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quem está no deserto quer sair rápido dele. Quer apressar o processo. Vem no jejum, vem na oração, procura pastor Valdecir, está na campanha, participa de todos os PGs, quer vir no TLG, vem no jejum, na oração, na Santa Ceia, preenche realizações de 2019, está no deserto. Passou do deserto, já não pode vir mais. Já não tem mais o mesmo ânimo e a mesma coragem. Ou aqueles que preencheram os seus objetivos de 2019 no primeiro semestre e não viram acontecer, já se desmotivam e não vêm mais. O que eu quero te dizer é que existe um tempo, que é o tempo Cronos. Este tempo é o tempo do relógio. Este é o tempo que a gente fala do cronômetro. Mas existe o tempo Kairos, que vem de uma palavra grega que significa também tempo. Mas o tempo Kairos é o tempo de Deus. Este tempo de Deus, ele não pode ser comparado ao tempo do homem. Porque a palavra de Deus diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos longe dela. Como pode um valer mais do que 1000? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Como pode? Eu quero te dizer que independente do tempo em que eu e você estejamos passando, ou venhamos a passar num período de deserto, em nada se compara este tempo ao tempo que Deus tem para nos restituir tudo aquilo que um dia foi roubado ou perdido. Alegria, paz, o ânimo, a força, a coragem, a determinação, a saúde. Eu quero te dizer que quando você confia no tempo de Deus, você não se apega ao tempo do seu calendário. Porque você sabe que existe um tempo e o tempo de Deus, ele é perfeito. Quantas vezes você diz, mas já fazem tantos meses,
Já faz tanto tempo que eu oro, já faz tanto tempo que eu clamo, já fazem tantos anos que eu faço esse propósito e nada acontece. Eu quero te dizer que este seu tempo não é tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, basta uma palavra dele, tudo muda. Mas do jeito dele, não do seu. Deserto é um lugar para compreender que sua dor poderá se tornar uma passagem para um milagre maior na sua vida. Deserto é um lugar de dor, mas também é um lugar onde você vai adquirir um passaporte para um milagre maior na sua vida. Ninguém que venha neste altar dar um testemunho, sobe aqui para falar de algo sem antes ter passado por um deserto. Todas as pessoas que testificam algo é porque passaram por um período difícil na sua vida. E depois deste período eles alcançaram um grande milagre. Então eles reconhecem o milagre, porque antes do milagre tiveram um deserto. No deserto, quando nós lemos a palavra de Deus, que Jesus foi conduzido lá para ficar 40 dias em jejum, para ser tentado, diz que além da tentação também haviam animais selvagens. E eu fiquei incomodada, porque ele vai falar de animais selvagens? Aí o Senhor me colocou no coração dizendo que os animais selvagens são ameaças externas. Então Jesus tinha que enfrentar as ameaças externas, os animais rugindo. E talvez aquilo fosse uma forma de distrair Jesus. Ouvindo os rugidos das onças, dos leopardos, eu não sei quais os animais selvagens que haviam naquela época. Mas eu quero te dizer que aqueles animais selvagens que tipificavam no deserto ameaça para Jesus, talvez estivessem lá para tirar a atenção do verdadeiro inimigo que ele tinha. O inimigo dele era Satanás, o diabo. Ele seria o opositor de Jesus. Quantas vezes nós estamos vivendo situações difíceis e os animais selvagens estão ali para nos distrair, tirar de nós o foco. Porque quando nós perdemos o foco de quem é o nosso verdadeiro inimigo, nós acabamos perdendo energia, desperdiçando saúde, desperdiçando vigor. E aí quando o verdadeiro opositor se manifesta, nós não temos resistência. Quantas vezes você briga com animais selvagens ou como um animal selvagem? Quantas vezes você entra no jogo, como muitas vezes a gente ouve o pastor Daniel falar, o diabo lança um anzol e você fisga o anzol e começa a se debater quando o seu adversário não era aquele. Quantas batalhas nós temos na nossa mente? Eu todos os dias aprendi a fazer um exercício, pensar sobre o primeiro pensamento que eu penso no dia. Deu para entender? Todos os dias quando eu acordo, eu paro para prestar atenção qual é o primeiro pensamento que eu tenho. Se é um pensamento de, uau, segunda-feira. Se é um pensamento de, ai, vou ter que acordar. Se é um pensamento contra alguém. Se é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim. Porque aquele primeiro pensamento poderá determinar como vai ser o meu dia inteiro. Quem aqui já fez este exercício? Pensar sobre o primeiro pensamento. Um irmão. 2. 3. 4. E os demais? Deixa a vida me levar. Vida leva eu para onde? Você tem que acordar e pensar sobre o que você está pensando. Porque se forem pensamentos de bem e não de mal, você tem quase 100% de garantia, se você continuar pensando coisas boas, que até o final do seu dia você vai ter vitórias e não derrotas. Mas se você acordar pensando algo contrário à palavra de Deus, não saia do seu quarto até você estar vazio de si mesmo. Você precisa enfrentar esses animais selvagens. Você precisa enfrentar estas vozes que muitas vezes vêm de acusação. Esses pensamentos que vêm lançando setas e dardos inflamados. Mas saiba, esses não são os seus inimigos. O meu inimigo não é um irmão, não é uma irmã, não é o esposo, não são os filhos, não é o genro, não são os netos.
Os meus inimigos não são os meus colaboradores. O meu inimigo não é o governo. O meu inimigo é Satanás. Este é o nome do verdadeiro inimigo que você e eu temos. Jesus estava lá no meio daqueles animais, aquela ameaça externa, mas ele não se distraiu. Ele não gastou energia dele com aquilo que parecia tão conhecido, porque ele sabia que teria uma batalha ainda maior para enfrentar. E eu te pergunto, contra quem ou contra o que você está lutando neste momento? Quais têm sido as reais ameaças que você tem enfrentado? O medo? A insegurança? A frustração, a raiva, o ódio, a ira? A decepção? Qual tem sido o seu verdadeiro inimigo? Qual tem sido a sua verdadeira ameaça? Eu sempre disse, ontem aconselhando um líder, eu dizia, a chance de dar errado é de 50%, mas a chance de dar certo é de 50%. Então vai nos 50% que vai dar certo. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados por algo que nem é real? Quantas vezes você não fala com alguém porque você tem medo da reação desta pessoa? E quem é que disse que essa pessoa vai ter uma reação contrária? Quantas pessoas deixam de conseguir oportunidades de emprego porque tem medo de passar por uma entrevista, porque tem medo que na entrevista não passem? Quantas pessoas olham para o seu próprio currículo, lembrando agora do que o pastor Góes falou sobre vaga de emprego, o pastor Valdecir também, pessoas que fazem o seu currículo, mas nem eles acreditam no seu próprio currículo, porque tem medo. Isso é uma ameaça real? Ou esta ameaça ela é imaginária? Quantas vezes as pessoas não assumem trabalho na igreja porque um dia ouviram alguém dizer que quando assume um trabalho na igreja, meu Deus, o diabo se levanta. Como que alguém que já foi destruído e está debaixo dos nossos pés pode se levantar? O diabo não pode se levantar. É você que vai aonde ele está. Pessoas não são ameaças. O que é ameaça é Satanás, que pode influenciar pessoas, como pode influenciar a sua mente. A mente humana ela foi designada para ser regida pela palavra de Deus. A mente humana ela foi criada por Deus para que ela pudesse captar a orientação de Deus, para que ela pudesse receber o entendimento e a luz da palavra de Deus, para que através disso o ser humano, o homem, pudesse tomar decisões certas. Lâmpada para os meus pés, o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? Luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela nos dá luz, nos dá direção. Mas quando a sua mente não está sendo alimentada pela palavra, você corre um sério risco de perder o controle da sua própria vida. Se você tiver o controle da sua mente, usando a palavra de Deus, você será capaz de vencer em todas as áreas da sua vida. Os meninos do SOS só podem ganhar essa batalha se vencerem os adversários da mente. A ameaça não está no mundo de fora, mas a ameaça está no seu mundo de dentro. Se você vencer aqui, Satanás não vai poder com você. E não só os meninos do SOS, todos os dias nós estamos guerreando, estamos em batalha. Todos os dias a palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Todos os dias você trava uma batalha, querida. Você precisa vigiar na sua mente, porque se você perder na sua mente, você perdeu a batalha. Então o homem que domina bem a sua mente, através da palavra, tem o controle da sua vida. E nós vamos ver que Jesus fez isso. Jesus estava com fome, mas ele não perdeu a batalha, porque ele tinha o controle da palavra, e essa palavra não estava apenas no coração, estava na mente dele. Ele estava impregnado da palavra, ele estava cheio da palavra, ele estava saturado da palavra. A palavra era ele e a palavra estava nele. O que fazer para vencer uma tentação?
Todos os dias somos tentados, sim ou não? Quem aqui não é tentado? Porque se disser que não é tentado, está mentindo. E se disser que não mente, já mentiu. Todos nós somos tentados todos os dias. Alguns são tentados pelo dinheiro, outros são pela concupiscência dos olhos, desejos impuros, outros são pela concupiscência da carne, outros são pela gula, outros são pela mentira e tantas outras tentações. Todos nós somos tentados a julgar, a condenar, a absolver, todos nós somos tentados todos os dias. E o que fazer para vencer isto? Está em João. Marque isto. Cole na sua geladeira, no seu espelho. E leia todos os dias, antes de sair de casa no seu tempo a sós com Deus. João 8, 31 e 32. Vamos ler juntos? Se vós... Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês... Na minha tradução diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única forma que existe de vencermos a tentação é conhecendo a verdade. O que é a verdade? A palavra. Não é o seu ponto de vista, não é o meu ponto de vista, não é o seu achismo e nem é o meu achismo. É o que diz a palavra. E basta conhecer a palavra? Por que não? Eu tenho que praticar esta palavra, porque quanto mais eu pratico a palavra, mais a palavra vai me fortalecer a continuar praticando. Nós temos que comer a palavra, como João dizia. Nós temos que ruminar essa palavra. E sabe o que é ruminar a palavra? Ouve a palavra, degusta a palavra, escreve a palavra, lê a palavra, decifra a palavra, ora em cima da palavra, profetiza a palavra, ora de novo a palavra, até que esta palavra crie vida em você, e a vida da palavra produz em você obras. Aprendemos isto ontem, na reunião dos diáconos. O irmão ministrou muito bem sobre isso, dizendo que fé sem obras é morta, obra sem fé é morta. Mas as pessoas conhecem a árvore pela raiz ou pelo fruto? Pelo fruto. A raiz é a palavra, mas o fruto são as suas ações. Como estão os teus frutos? Mostram que você conhece a verdade, que a verdade te libertou? A maior ameaça que Jesus sofreu naquele deserto não foi a fome ou a sede, nem a ameaça dos animais selvagens, e nem mesmo ser tentado pelo diabo. A maior ameaça era manter sua mente natural dominada através da obediência e confiança na palavra de Deus. Não era fome, não era sede, não eram os animais selvagens e não era o diabo. A maior ameaça para Jesus era perder a palavra. Já pensou se Jesus estivesse lá, porque naquele momento ele era filho de Deus, ele estava como homem, dissesse: pai, como que o senhor me manda para o deserto, pai? O senhor não está vendo, eu sou teu filho, ó. Nós temos aí, o senhor está em mim, eu estou no Senhor, como é que o senhor permite isso? Jesus não fez isso. Como na crucificação ele disse: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. Irmãos, nós nunca vamos poder impedir o diabo de nos tentar. Você nunca vai poder impedir do deserto chegar na sua vida. Mas a questão não é o que eu posso impedir ou não, é o que eu vou fazer com aquilo que eu posso. Eu sempre uso isso. O que as pessoas fazem contra mim, eu não tenho controle, mas o que eu faço com o que as pessoas fazem, isso eu escolho. Fala para a pessoa que está do seu lado: escolha o melhor. Você não pode impedir que pensamentos ruins cheguem até a sua mente. Mas você pode e deve decidir se eles vão permanecer ou se eles serão destruídos. Entenda isso.
Você não pode impedir que pensamentos ruins venham na sua mente. Mas é você que escolhe se ele vai permanecer ou se ele vai embora. Você não pode determinar quem vai bater na sua porta. Mas você pode decidir se vai deixar entrar ou não. Você entende isso? Se você sair com isso daqui, você vai ver que não é só com você que as coisas acontecem. Você vai perceber que a tentação não vem só para você. Que as coisas difíceis não são só na sua vida. Você vai parar de se fazer de vítima. E vai começar a enfrentar o inimigo de frente. E vai arrebentar com ele. Você vai dizer para ele, você pode vir na minha direção, mas você vai ter que ir embora, porque eu não aceito este pensamento mais. Eu não aceito mais viver desta forma, porque a palavra me libertou. Você tem que colocar a palavra em prática. Não adianta nós orarmos, Senhor, me liberta, Senhor, me liberta. Como é que o Senhor te liberta? Quando você ouve a palavra, pratica a palavra, então aí você é liberto. Jesus não te liberta através daquilo que você pede, porque está tudo pronto e consumado. Mas é quando você coloca em prática a palavra dele, que a ação dele se move e o diabo tem que ir embora. Então eu quero te dizer, você não pode determinar quem bate na sua porta, mas você decide se vai deixar entrar ou não. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cair na tentação. A tentação vai bater na sua porta, mas cair na tentação é uma escolha. E quando é que eu escolho cair na tentação? Quando eu ouço e não pratico a palavra. E às vezes é só um pensamento sutil. Às vezes é algo bem simples. Como, por exemplo, por que eu vou na igreja todo final de semana? Já fui no TLG na terça. Por que eu vou participar da Santa Ceia? É só mais um culto. Eu não sei o que vocês entendem por Santa Ceia. Mas eu fico preocupada quando eu vejo que irmãos, principalmente líderes, não participam do culto da Santa Ceia. Primeiro que Santa Ceia é um mandamento, é uma ordenança. Jesus disse que deveríamos fazer aquele memorial até que ele voltasse. Jesus ainda não voltou. E naquele memorial nós íamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Íamos tomar o suco de uva, o vinho que representava o sangue. Íamos comer o pão que representava a carne. E fazendo isso, nós íamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus até que ele voltasse. Quando eu não venho na Santa Ceia, eu perco uma grande oportunidade de receber a simbologia do sacrifício de Jesus. Não falte do culto de Santa Ceia. Não é só mais um culto, não é um evento social. Não é um chazinho da tarde. É um memorial onde naquele momento você olha como está a sua vida diante do sacrifício que Jesus fez na cruz. E você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e aí participar do pão e do cálice. Então é importante nós entendermos isso. As tentações, elas não vêm com chifres. As tentações não vêm com cara de tentação. O diabo não vem da forma que você sabe que ele é o diabo. Ele vem de uma forma muito sutil. As minhas maiores batalhas, os meus maiores desertos começaram de uma forma muito sutil. Porque quando há, por exemplo, a manifestação de demônio, uma pessoa que você vai orar, você sabe que é o diabo, você vai usar as armas espirituais, vai orar e vai expulsar, ok? Mas e quando ele não vem desta forma? Ele vem sugerindo, ele vem te dando ideias, ele vem te dando sugestões, como aquela serpente astuta ali naquele jardim. Conversou com Eva de uma forma gentil. O que tem, Eva?
você experimentar desta árvore, o que é que tem? O problema não foi a serpente. O problema não foi Eva ter sido tentada. O problema foi ela ter cedido à tentação. E mais do que isso, levou seu esposo a fazer a mesma coisa. O que eu quero te dizer é que você não pode impedir de ser tentado, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, seríamos tentados, como Jesus foi. Mas nós deveríamos permanecer firmes no Senhor e na força do seu poder. Mateus 4, do 2 e 3a, diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias, teve fome. E o tentador aproximou-se dele, então disse, Mateus 4, versículos 2 e 3, e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Escute uma coisa, Jesus já estava 40 dias naquela situação no deserto. Lembra que no deserto não tem água, não tem luz? No deserto não tem comida, não tem nada. No deserto se passa frio e se passa muito calor, é um deserto. Depois de 40 dias, não foi no primeiro dia, Jesus estava mais cansado, sim ou não? Jesus estava mais desgastado, sim ou não? Mais fraco? O diabo esperou chegar no limite. No dia 40. No 40º dia, é isso? 40º dia? Sabe por quê? Porque o inimigo não tem compaixão. O diabo nunca vai se converter, porque a natureza dele é ruim. O inimigo não tem pena de você. O inimigo não tem compaixão de você, de ninguém da tua família. E ele vai esperar você chegar no limite do seu desgaste. Quando você estiver cansado, fraco fisicamente ou emocionalmente, em abstinência de algo. Neste momento, quando você estiver mais vulnerável, é que ele vem te tentar. Ele esperou 40 dias para tentar Jesus. Quando as resistências humanas de Jesus estavam ali embaixo. Talvez as emocionais também estavam lá embaixo, porque lembre que neste momento Jesus era homem. O atributo de Deus, mas homem. E ele vem e ele tenta. E ele vai começar a tentar por onde? Por aquilo que Jesus mais queria, comer. Mas a palavra de Deus, antes disso, diz que o diabo anda como um leão. 1 Pedro 5 e 8 diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu fui pesquisar um pouco sobre leão. Leão sempre anda em bando. É um leão para várias leoas e alguns filhotes. E quem vai caçar normalmente é a leoa, não é o leão. Uma característica que os leões têm é que eles possuem um excelente olfato, uma excelente visão e paladares apurados, fazendo com que ele seja muito bom na caça. E que um biólogo da Unesp aqui de Assis diz que os leões são caçadores oportunistas. Eu achei isso interessante. O leão, ele se aproveita de qualquer situação. Ele pode comer o que está disponível, quer que seja uma presa levemente incapacitada, doente, velha, jovem, ou uma carcaça de um animal abatido por outros predadores. Escute uma coisa. O leão, que está escrito aqui na palavra de Deus, que ele representa Satanás, o diabo, ele não tem pena. Você pode estar como uma carcaça já acabada, aniquilada. Você pode ser velho, jovem, doente. Você pode estar incapacitado. Você pode estar destruído. Ele não vai te poupar até ver o fim. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa devorar. O diabo não irá te poupar. Mesmo quando você estiver fraco, abatido, desanimado, doente, ferido, machucado, com sede ou com fome, o que ele quer é acabar com você. Satanás não estava lá no deserto para brincar com Jesus. Satanás não estava no deserto para dialogar com Jesus. Não estava lá para poder estudar a Bíblia com Jesus. Mas Satanás estava lá para destruir o propósito que ele sabia que havia na permanência de Jesus na terra.
Existia um propósito para Jesus estar na terra. Havia um propósito para Jesus ter vindo, sido gerado em Maria e enviado pelo Espírito Santo. Existia um propósito. Qual era o propósito? Por que Jesus veio à terra, irmãos? Para salvar. E por onde Jesus começa para salvar? Cruz. O que o diabo queria era frustrar os planos no ministério de Jesus. E você acha que se com Jesus ele queria isso, ele quer alguma coisa diferente de nós? Jesus sabe os planos que ele tem. Satanás sabe os planos que Jesus tem na sua vida. Satanás sabe as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. Satanás sabe por que você nasceu e você foi gerado. E ele vai fazer de tudo para fazer com que você fique parado no caminho. Mas ele não vai conseguir. Ele não pode deter. Ele não pode impedir você de avançar, desde que você ouça a palavra e pratique a palavra. Satanás fica à espreita, esperando o momento da tua vulnerabilidade para atacar a sua mente e te destruir. Ele queria impedir que Cristo fosse para a cruz, que Cristo cumprisse a sua missão e seu propósito. Mas Jesus o enfrentou e resistiu com a palavra. Repete comigo, a palavra é o meu escudo e é o meu lugar seguro. Não existe um outro lugar melhor para estar, além de estar vivendo a palavra de Deus. A primeira tentação que Jesus enfrentou, você depois vai ler, está em Mateus 4, 3 e 4. Foi quando o diabo disse que era para Jesus transformar pedras em pão. Fazendo isso, ele aliviaria a sua fome. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Essa tentação, ela pode ser equivalente à concupiscência da carne, que significa um desejo intenso carnal. Satanás sabia qual era a maior tentação, que ia ser a primeira. Jesus primeiro tinha um desejo, esse desejo era de comer. O diabo vai e tenta exatamente naquilo. Mas Jesus resiste a Satanás. E ele responde, esta palavra que Jesus responde, ela está escrita em Deuteronômio 8:3. O diabo usa a palavra e Jesus rebate com a palavra, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Se você não tem uma Bíblia física, você precisa adquirir uma Bíblia física para que você leia e medite nesta palavra. Você precisa ter versículos onde você possa usá-los no momento em que o inimigo tentar contra a sua mente. A segunda tentação está em Mateus 4, 5 e 7. Quando o diabo leva Jesus então ali para a cidade de Jerusalém e coloca ele no ponto mais alto do templo. E o diabo diz para Jesus o seguinte, porque a seus anjos, você diz que dará ordem a teus anjos a respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está dizendo assim, se você é filho de Deus, se joga. Ele conhecia a palavra. O inimigo sabia que isso estava em Salmos 91, 11 e 12. Então ele novamente usa a palavra para tentar Jesus. E ele tentou no que Jesus? Na soberba da vida. Ele ofereceu para Jesus poder e glória. Quanto mais alto nós subirmos, mais cuidado nós temos que ter. Porque o orgulho precede a queda. Quanto mais nós subirmos, quanto mais você for abençoado em alguma área da sua vida, mais você tem que estar na igreja e mais você tem que estar na presença de Deus. Para que isso não roube a glória do Pai. Se o seu PG está cheio, mais na presença. Se você está prosperando na área financeira, mais na presença. Se você está realizando os seus projetos de 2019, mais na presença. Para que isso não encha o teu coração de orgulho e soberba. Sou eu. Eu que fiz, eu que faço. Eu que aconteço. Terceira tentação veio para Jesus, está em Mateus 4, 8 e 10. Diz que o diabo, não se dando por satisfeito, ofereceu ali então para o Senhor pão, ofereceu para o Senhor ali então fama, soberba da vida. Agora ele vai e leva Jesus num monte muito alto. E disse, olha,
Se você quiser, eu te dou todos os reinos, se você simplesmente me adorar. Tornou o diabo a levá-lo, versículo 8, Mateus 4 e 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É importante se lembrar que os reinos hoje estão sim sobre o governo do maligno. O mundo jaz no maligno. Quando Jesus voltar, Satanás será completamente aniquilado e aí ele perderá por vez o direito que foi concedido a ele. Ele poderia ter dado todos os reinos a Jesus, mas Jesus não se curvou e disse o quê? Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste cultos. Jesus respondeu com uma palavra que está em Deuteronômio 6 e 13. O que eu aprendo com tudo isto é que através da palavra sempre haverá um escape para toda e qualquer situação na sua vida. 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13, anote aí para que você medite na sua casa. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Da mesma forma que vem a tentação, vem o escape. Você sabia disso? Que junto com o momento da tentação já existe um escape, e o escape está na palavra. Uma outra coisa que me chama a atenção, eu já estou passando aí para o fechamento da palavra, é que Jesus não se preocupou em provar seu valor para Satanás. Quando dizia: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, ele ficou preocupado. E existem pessoas que perdem batalhas no deserto porque ficam preocupados em provar quem são. Quando sabemos quem somos em Cristo, deixamos de ficar exaustos e desperdiçar nossas energias tentando provar quem somos. Você é importante, é filho de Deus, recebeu dons e talentos para usar e desfrutar. Jesus foi afrontado no deserto, foi testado por Satanás, mas não permitiu que a afronta que estava sofrendo mudasse os seus planos. Ele sabia quem ele era e o propósito de sua existência.